Fala galera do YouTube, tudo bem? Feliz Natal a todos vocês. Que vocês tenham um ótimo e excelente Natal ao lado dos próximos. Um beijo no coração de todos vocês. Cuidem das pessoas que estão ao lado de vocês. Desfrutem dessa noite mágica, desses dias mágicos. Seja você está vendo o jogo dia 25, dia 26 também, que assim seja todo final do ano, a gente possa ser agraciado. Tá ok? Também com muita sorte, vamos precisar. Dia 26 de dezembro, Boxing Day. Eu sou o João da Info, tenho um canal aqui do YouTube para compartilhar informações com vocês relacionadas aos jogos, análises, tips, abrir minha banca, mostrar as coisas do que eu penso, passar um pouco das minhas experiências. Estou aberto a críticas, sugestões, dúvidas, sempre respondendo vocês aí nos comentários, mas quem puder deixa o like, ativa o sino, siga-me, que me ajuda muito na produção de conteúdo e no crescimento da comunidade, tá ok? Vamos lá. Dia 26 de dezembro, historicamente, desde a década de 70, é reservado ao Boxing Day. Tá? A rodada da Premier League do Campeonato Inglês não para por conta do Natal. Jogadores treinam, comem peru e treinam e jogam. É isso. E ainda tem rodadas acumulativas. Depois, no dia 29, tem outro jogo. Eles não param, como é muito comum no futebol mundial. Isso é uma estratégia de marketing, ok? Do povo inglês para, claro, trazer mais audiência para a televisão em um momento onde ninguém tem outra coisa para ver esportivamente. Então, o Boxing Day sempre soma muitas audiências, por isso os jogos são interessantes, escolhidos a dedos, às vezes clássicos, duelos que são mais quentes, e essas coisas que fazem parte da configuração da tabela, tá ok? Uma coisa para falar para vocês sobre isso é, realmente, o Boxing Day, ele tem uma pegada over, e eu não sei se isso psicologicamente, aí eu não posso te dizer se psicologicamente está ligado ao fato da audiência ser boa. Então, assim, vamos para a televisão, ataca, produz, intensifica a qualidade do jogo e tal, mas realmente, quem sabe apostar em Boxing Day, em over em ambos os últimos anos, tem notado essa tendência, tá? Mas, às vezes, pode ser apenas uma coincidência. O perfil dos jogos é que a gente vai analisar aqui, deixando um pouco de lado o que é o Boxing Day. A produção de conteúdo, ela sempre vem na ordem dos jogos, tá? Então a gente vai começar com Manchester City e Everton, que é o jogo que abre a rodada do dia 26. Esses horários que estão aqui são os horários espanhol, tá? Porque é o meu geolocalização no meu computador. Então não se assustem. Manchester City e Everton, e de cara continuo indicando a vocês. Produção de João da Info, não se aposta em Manchester City, ok? Na produção de João da Info, não se aposta em Manchester City. O Manchester City tem um padrão claríssimo de futebol, ok? Nesta temporada, nos últimos jogos. Mas é muito claro, sabe qual que é o padrão do Manchester City? Ele não vence jogos. O Manchester City não vence jogos. Esse é o padrão. Então, consequentemente, ele toma gols, tá? E consequentemente ele tem sofrido muito para fazer os seus gols. Qual que é o grande problema aqui? Eu não gosto nada desse adversário do Manchester City. Sou um perseguidor anti-Everton no meu conteúdo, seja apostar a favor, seja apostar contra. Então, o Chelsea, a gente fez na última rodada o Chelsea Cantos mais o DC do Chelsea, ao invés do clássico over 1,5 do Chelsea. E eu insisto a vocês que o Everton tem uma pegada muito under. É o time que, com a menor média de gols de toda a Premier League, seja somas de gols feitos e gols sofridos, tá? Jogos do Everton têm a menor média de gols. Tá aqui para vocês, ó, Everton 2,19. Então, assim, passou 17 jogos e a linha de gols dele, de jogos deles, é 2,19. É bem abaixo do under 2,5. É quase um 2 asiático, tá? O que é absolutamente aqui diferente da maior parte dos times da Premier League. Destoa demais. E somado a isso, eu posso apresentar para vocês que o Chelsea é o time, o Everton, perdão, é o time com menos escanteios em seus jogos de toda a Premier League. 9,69. Faz apenas 4 a favor, sofre 5,69. Então, assim, é o jogo mais under e é o jogo mais under cantos. Cara, isso porque, claro, deve coincidir, né? Tem um aspecto assim, o time se defende bem, o time concentra o jogo no meio campo, o time com a posse de bola não é agressivo, tá? O time marca bem as jogadas por ponta, portanto que o Arsenal não conseguiu nem cumprir o race
jogando em casa no 0-0. Então, de cara, meus amigos, infelizmente já é o tipo de jogo que eu não vou agregar no meu conteúdo, tá? Não vou agregar, não vou. Eu acho que seria legal você usar umas finalizações do Manchester City HT com um over 1,5 escanteios, tá? Para não puxar muito para os escanteios do Manchester City e diminuir as finalizações do Everton. A galera tem feito muito isso no mercado, né? E aí trabalha com aquele under 6,5 finalizações do Everton HT. O City é um time que sofre poucas finalizações. Mas fora isso, seria muita audácia, penso eu, pegar um time que não vence contra um time que não sofre gols e tentar formar uma aposta, tá? E o Guardiola, além disso, tá nos decepcionando muito com relação às escalações. O Kevin De Bruyne está parecendo um ex-jogador, né? Eu não posso culpabilizar o Guardiola pela sua não escalação. E é isso. Então, assim, este é o primeiro produto, este é o primeiro conteúdo de Manchester City e Everton que eu vou pular com relação a tipo de bilhete e nem adicionei nos bingos. Em Southampton e West Ham, vocês vão falar, esse João aí é mamador, né? Pelo amor de Deus, ele vem aqui pro canal do YouTube. Eu não sou assim, não. Eu falo do cara tapa, eu vou para cima e meto marcha. Tá? Mas aqui tem um outro elemento que é preciso ser considerado para o apostador. Se você conhece o treinador de Southampton, meus parabéns, tá? E muito legal você saber que você tem o seu padrão, porque você conhece o cara. Eu não conheço o Southampton e não me serve olhar para o passado do Southampton. Há um treinador novo que disputou um jogo na Premier League e foi 0-0 contra o Fulham, tá ok? Eu não sei se isso é uma coincidência ou eu não sei se ele está disposto, o que me parece que sim, a desenvolver um padrão under, 5 chutes só. O Fulham não consegue vencer o jogo mesmo jogando em casa. E o Southampton consegue assim somar um pontinho fora de casa para um lanterna contra o Fulham. Não está nada ruim. Tá? Era uma defesa de 36 gols sofridos, era um padrão claríssimo de over 1,5. Você pode desenvolver isso aqui, ó, com base estatísticas de Southampton, tá? E dizer 2,76, você pode tranquilamente adotar uma estratégia de ouvir 1,5 para esse jogo, mas eu não vou fazer nada como esse treinador novo. O treinador, o futebol, ele se desenvolve, o time, com 3 elementos básicos. Primeiro que eu sou João da Info por alguns fatores. Sou jornalista, gosto de adicionar o conhecimento da informação para buscar a aposta. Acho isso para mim o principal pilar, tá? Mas eu não chamo isso de essencial, muito menos de único, tá? Principal pilar, porque eu vejo sim a matemática, ou seja, as estatísticas, eu acho isso muito importante, tá ok? Eu tenho network, que também acho isso muito importante, são elementos, tá? Só que eu preciso entender que, principalmente no que diz respeito à estatística, a casa tem mais elementos do que eu. Não adianta eu querer fazer um robô, ou eu querer olhar um gráfico, ou eu querer não sei o quê, de jogos da Premier League, tá? Você consegue em baixa liquidez ter um alcance maior do que as casas, mas os sistemas estatísticos delas são tão ricos, porque não é propriamente a Bet365 ou a Betano que está criando um robô, um algoritmo, não, ela busca uma terceirizada que tem dentro do software dela mais de 5 milhões de informações, te devolve uma porcentagem que reflete numa odd e você tem uma correção humana do odd maker. Tá? E depois o dinheiro vai fazendo a sua brincadeira também, e aí vai corrigindo ainda mais o mercado. É tudo muito difícil. Tá? Mas a estatística é sim importante e ela precisa ser considerada. Então o Southampton, que tem um elemento muito básico e claro de estatísticas, tem esse novo treinador que eu tenho apenas uma desconfiança que ele está afim de se portar de uma maneira mais under. Eu não quero pegar. É diferente de você ter o Cruzeiro. O Cruzeiro era um time under no Campeonato Brasileiro. Tá? Ele era um time under, mas aí, nas últimas 15 rodadas, né, quase um turno, ele adicionou o Fernando Diniz ali. Nas últimas 10 rodadas, o que acontece? O time vira over. Tá? E você conhece o Fernando Diniz. Os jogos do Cruzeiro viram over 1,5 claro de padrão. Você conhece o Fernando Diniz. E só esse recurso já basta muito para você pegar um pouco sobre o time e você aproveita um pouco do desajuste calcado nas odds.
porque a odd do Cruzeiro de over 1,5 estava sempre 1,44, roçava 1,50. Teve jogo contra o Fluminense que veio quase 1,60 de abertura, mas era o Fernando Diniz. Tá? Então você, com a base da informação e do seu conhecimento, vai conseguindo aproveitar as brechas de mercado. Beleza? Vamos começar um pouco de tip. Eu vou retornar por padrão Chelsea over 1,5 DC. Aqui retornarei para um dos padrões mais claros que existem da Premier League, o do Chelsea de over 1,5 DC. Se eu não me engano, ele não cumpre duas vezes, né? Na derrota para o Liverpool, na derrota para o City, é o primeiro jogo da temporada, ele perde para o City de 1-0, e depois ele perde para o Liverpool de 2-1, mas aquela construção no meu conteúdo, se eu não me engano, era over 1,5 mais 3, deu bom. E depois ele não cumpre também nesse último jogo contra o Everton, mas eu claramente falei que apesar disso ser um padrão, você tinha um choque de padrões com o Everton que não valia a pena o investimento do over 1,5 DC. Aqui vale, tá? Over 1,5 DC do Chelsea. Acho que elementos de cantos, quem quiser adicionar em bilhete, o Fulham às vezes demora um pouco para furar. O Liverpool consegue fazer gols neles com um jogador a menos, mas toma. O Fulham tem essa característica de beliscar fora de casa. Cara, é um jogo legal para ambos. Tá? Apesar de eu sou fãzíssimo do Chelsea, acho que até o Chelsea vence. O Fulham tem essa característica da beliscada. Olha isso aqui, cara. Gol fora de casa. Fez, vai contando. No último jogo. Fez 2. Fez, então são 3 seguidos. Fez, então são 4 seguidos. Fez, então são 5 seguidos. Fez, então são 6 seguidos. Fez, são 7 seguidos. Fez aqui, desculpa. Fez 8 seguidos. Fez 9 seguidos. E aqui eu já estou entrando quase em pré-temporada, né? O Manchester United e Fulham, se eu não me engano, foi a estreia da Premier. Ele desenvolveu esse padrão, cara, do gol fora de casa, da beliscada. Tá? Ambos marcam 1,60, over 1,5 DC, o que reforça uma característica de jogo over. Tá? Então, achei interessante esse cenário. Fiquem de olho que esses dois times têm um padrão claro. O do Chelsea é over 1,5 DC e o Fulham é a beliscada como visitante. Ele te belisca, ok? Só reforçando aqui os números, 88% de over 1,5 de jogos em 17 é uma coisa absurdamente alta, tá? E o Fulham tem 82%. Então, se você trabalha com uma média entre eles, você tem aí os seus 84%, que daria uma odd, se isso de 1,16, que daria essa odd justa mesmo. Isso é importante comentar com vocês, tá? Eu acho que a gente tem muita característica de falar, não tem valor. Não tem valor, não tem valor, não tem valor, não tem valor. O time vai lá e vence e vocês reclamam de mim ou do produtor de conteúdo que quer falar, às vezes, a respeito de valor. Valor nada mais é do que você apostar em uma odd que você julga ser maior do que ela deveria oferecer. Tá? Só que quando você aposta em uma odd 1,16 que tem 84% de green, tá? E você acha que isso é justo, você está apostando em algo que você tem 84% de chance de dar green. Isso é alto. Tá? No longo prazo, isso pode se diluir. Se você faz 100 apostas nesse movimento, você acerta 84 vezes e você não é um cara lucrativo, você é um cara trocador de fichas. Tá? Mas convenhamos, 84 vezes para adicionar com um outro elemento do jogo, tá? É um pouco do cálculo que você tem que fazer. Tá ok? Isso, eu insisto, é um padrão Chelsea com o qual eu costumo trabalhar muito aqui no meu conteúdo, tá? Bournemouth e Crystal Palace, soltei no over 1,5 para formar a odd 1,61, que é a minha odd mínima de trabalho. Soltei no over 1,5 puro. Gosto muito desse time do Bournemouth sob o que vem no respeito do ataque. Semeio, craque do futebol. Semeio, craque do futebol, tá? O jogador do Bournemouth, pelo que ele faz no papel de criação, no que ele é como finalizador, no que ele é como força física, tá? No que ele auxilia de marcação, pressão, craque do futebol, tá ok? O Bournemouth
82% de over 1,5. Tem uma linha de resistência interessante para passar do 2,5. 2,82 de jogos com gols. 2,59 do Crystal Palace, beirando aos 70%. Time mandante favorito entra um pouco na configuração do over 1,5, tá? Bournemouth, top 5 Premier League, vem de vitória por 3-0 contra o Manchester United, time muito bem treinado, time bom de bola parada também, time brocador, 27 gols feitos, meus amigos, em Premier League, é uma marca de Manchester City, tá? Bournemouth, 27 gols. É a mesma. Não, eu falei que é a mesma do Manchester City, não é? O Manchester City tem 29. Mas é uma produção igual à do Brighton, a do Newcastle, times fortes ofensivamente, tá? Então é um dos melhores ataques da Premier League. Como se defende bem também, o time não à toa tá aqui em um top 5 e numa sequência brutal, ó. Brutal. Uma sequência melhor que a do Liverpool, igual a do Chelsea, melhor que a do Arsenal, uma das melhores sequências de Race 5 da Premier League. Eu vi uns noticiários de que o Crystal Palace tem a dúvida do Eze, né? É um dos melhores jogadores do time, Matetá. Então, fica de olho nisso aí, tá? Mas se bem que aqui na minha produção do conteúdo, galera, eu evito no Boxing Day, eu já vivi de tudo, tá, meus amigos? Do mesmo jeito que eu abri o conteúdo falando para vocês sobre o Boxing Day tem uma tendência over, isso só com base no histórico dos últimos temporadas, não tenho muito critério para falar isso para vocês. Eu percebi que eu já tomei muito fumada no Boxing Day, cara. Muita zebrinha, muita coisinha, já vi de tudo. Então eu resolvi trabalhar mais em gols, rende muito esticado, descer do Chelsea até ainda pelo padrão, mas trabalhar mais em gols. Então soltei a marcha ali no over 1,5 só e tchau. Tá? Tchau. O Crystal Palace pode ganhar de até 2-1 esse jogo de 2-0 que eu tenho green aqui. Tá ok? Newcastle e Aston Villa. Cara, o Aston Villa é um dos times que eu tenho mais dificuldades de leitura da Premier League. Tá? O Aston Villa é um time de 88% de jogos over 1,5. O Newcastle é um time que nos últimos jogos tenho falado isso para meus amigos, tá? Do que eu tenho visto de futebol recente de Premier League, o Newcastle é top 3, tá? Dos últimos 5 jogos. Às vezes acontece. A temporada ela é muito irregular, às vezes é um elemento. Para mim esse elemento chama-se Tonali, tá? Qualificou demais ele entrando em forma física como titular esse time do Newcastle. Tonali, tá? Muito bom jogador. E o Isak, o atacante da Suécia, ele adquiriu o padrão gol e assistência. Um padrão de longo prazo lucrativo. Eu, nos últimos 2 vezes que eu já lancei isso no meu canal de Telegram, foram 2 greens, tá? No jogo contra o Leicester e esse último jogo que ele goleia também. O Newcastle faz uma goleada, se eu não me engano, me ajudem, galera, vou ter que ir lá ver. Tá? O Newcastle tá aqui, ó. Jogos, ele goleia o Ipswich. Tá? Tudo bem que são os lanternas. Ele ganha aqui de 4, ganha de 4, ganha de 3, faz 2 gols e empata de 3 do Liverpool. 5 jogos são 3 com 4, 7, com 4, 11, com 3, 14, com 4, 18. 18 gols em 5 jogos. Tá? Isso é uma média de quase 4 gols por jogo nos últimos 5. Este é o Newcastle que eu comentei com vocês sobre o Isak tá adquirindo um padrãozinho de gol e assistência, beleza? Só que o Aston Villa tem o que para mim é um senhor colosso do futebol. Chama-se Unai Emery. Então, o que acontece com o Unai? O Unai ele tem uma característica muito diferente de treinador, que é ele se adapta ao adversário, camaleão. Ele se adapta ao adversário. Então ele pega o Bayern de Munique na Champions League, tá nem aí. 5 chutes, 1 gol e vence, tá? E vence. Tá aqui, ó. 5 chutes, 1 gol e vence. Aí ele pega a Juventus na Champions League 0-0. Então ele está no top 5 ali da Inglaterra, top 6 e um dos líderes da Champions League. Tá? É um
colosso do futebol, o Unai Emery. E por isso eu sou muito. Eu tenho muita dificuldade de decifrá-lo. Tá? Eu não consigo muito entender se o time dele é over, under. É um camaleão, cara. Esse treinador é muito bom. Eu fiz a primeira temporada dele a primeira temporada do Neymar no PSG, eu me mudo para Paris. Eu trabalhava com a cobertura do Barcelona do Tridente, me mudo para Paris para fazer a primeira temporada do Paris Saint-Germain, segui tudo na Emery, segui todos os jogos do PSG e ali eu percebia que variedade tática, gestão de elenco, tem o Nai, apesar de ter tido umas brigas lá com o Neymar. E ele fazia muito vídeo, ele irritava o elenco, porque ele faz muito trabalho de vídeo. Vídeo. Cheguei a escrever disso. O Nai é vídeo, vídeo. Isso por quê? Porque o que eu falo, ele alimenta muito o time dele em pré-jogo com a característica do time que ele vai enfrentar. Isso me torna uma leitura dele muito difícil, mas tem adquirido sim o padrão do over 1,5, não acho ruim de se usar, principalmente pelo que o Newcastle tem feito nos últimos jogos. Com essa média de gols, como é que eu não vou pegar um over 1,5 desse jogo, tá? Então, Newcastle e Aston Villa, over 1,5, eu acho que vale com algum elemento aqui puxado para um handicap alto, tá? Um handicap alto aqui do Aston Villa, por exemplo, mais 3. Aston Villa de Duran. Vocês sabiam que o Duran é o jogador da Premier League com a maior quantidade de gols por minutos jogados? Esse é o Duran. Uma tromba, uma pica. O Aston Villa pegou agora na última rodada do Manchester City. O Unai Emery fez de palhaço, de criança o Guardiola. Tá? Ele vem, Guardiola, vem com esse teu time inofensivo, vem. Roda a bolinha, roda a bolinha, roda a bolinha, roda, 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 vai, toma, Duran, vai, Duran, toma, vai, Duran, toma. Nossa senhora, parece homens contra crianças esse Manchester City do Guardiola. Acabou de ganhar o Aston Villa, tomou o gol do ambos no último segundo. Mas assim, aula de futebol do Nai, cara. Não dá para brincar com esse senhor. Então, o Duran é um elemento chave desse time, tá aqui, ó. Mohamed Salah 15 gols, Duran gols por minutos 1.3, 13. Mano, o Salah tem quase um gol por 90 minutos também, tá? Então é absurdo também. Gols por 90 minutos, 1.13. O Salah ele tem uma média de 0,7 assistências por minutos, por jogo, por 90 minutos, e um gol. Então, se você somar aqui, é 1,7 quase, tá? 1,66. Cara, há uma matemática aqui que está te dizendo que em todo jogo você tem gol ou assistência do Salah. Sem 10 rodadas tem 9, vai. Porque eu entendo que, claro, às vezes ele dá 2 assistências, a média sobe, às vezes ele faz 2 gols, a média sobe. Não é uma matemática. Mas assim, você percebe o quão próximo você tá. Mas você vai pegar o gol assistência do Salah contra o Leicester, deve ser 1,28. E tem que pagar isso. Tá? E não tô nem falando que não tem valor. Mas assim, é loucura. Tá? Só para ilustrar aqui um pouco desse John Duran também, que é um jogador muito letal. Nottingham Forest e Tottenham. Aqui, cara, tem um aspecto legal para se comentar com vocês. O Nottingham Forest e Tottenham ele abre com uma odd maior aqui, mas não tão maior, tá? 2.4, 47, quase 50 e o Tottenham aqui. Só que, e o over 1,5 aqui desse jogo me vale para completar o bilhete ali, over 1,5 e 1,61. 1,61 minha odd mínima, então tô aqui. Só que, o que eu ia falar? Eu perdi a minha linha de raciocínio, eu vou recuperar agora. Recuperei. Odds tem muito a ver com o passado também. Tire um pouco do seu preconceito sobre Nottingham Forest, um time que você tem dificuldade de se pronunciar, um time que você não conhece nada sobre a história, um time que você não sabe a cor do uniforme, que você não conhece nenhum treinador, tá? Mas vai por mim. Não existe a mínima possibilidade, preste atenção no que eu vou falar, de você passar por 17 rodadas da Premier League e atingir um top 4
após quase um turno inteiro realizado, sem você ser um timaço. Você passa as 5 primeiras rodadas numa quarta colocação por algum elemento de 3 vitórias cagadas de último minuto, tá? Por um jogador que estava muito bem e foi lesionado, tá? Mas regularidade de um turno só conquistam times de alto nível de futebol. O Nottingham Forest vence o Liverpool fora de casa, inclusive essa única derrota do Liverpool aqui, tá? E desenvolveu uma mecânica, olha isso aqui. Aqui ele perde para o City de 3-0, tá? Mas ele toma um gol cedo. Tem os 4 vitórias dos últimos 5 jogos. E ele é bastante superior ao Tottenham. Para eu evitar de comprar, apesar de eu não ser um defensor de ML de Boxing Day, cara, eu não vou deixar de comprar um 0-0 de um time melhor, mandante, tá? Quase que sem lesões, contra um time com muitas lesões, tá? Contra um time com uma defesa ruim, e eu te mostro mais elementos aqui para julgar o porquê que eu vejo o valor no 0-0. Vamos lá. Eu tenho o head do 0-0 em 4 vezes do Nottingham em 17 jogos. Em 4 vezes, tá? E eu tenho um time que perde mais do que ganha, o Tottenham. Ele perdeu 8 vezes e ganhou 7. Tá? 7 em 17. E um time de Green de 0-0 em 7 de 17. Cara, há uma diferença aqui de quase 10 pontos entre ele. Há uma sequência de jogos, para a gente não se alargar tanto, eu vejo os últimos 5, de somente um Green de 0-0, tá? E aqui somente um Red de 0-0. Cara, estatisticamente, pelo que eu conheço também de futebol e o que eu vejo esse Nottingham Forest jogando, eu não vou deixar passar um 0-0, tá? Que é o handicap de sem empate. Nottingham venceu o Brentford 2-0, venceu o Nottingham Forest 2-1, venceu o Manchester United 3-2, toma o pau aqui do City, vence o Ipswich, toma pau do Arsenal. Ele perde seus jogos na Premier, empata com... Eu lembro desse jogo aqui que eu tava no over e meio DC do Chelsea, foi bem sofrido. O Nottingham sai na frente, tudo do FT, ó. Faz o gol aqui o Wood, o Madueke empata, tem o homem a mais do Chelsea, mas não consegue vencer e vence o Liverpool por 1-0, fora de casa. Tá? Bom, é isso, beleza? Over e 1,5 mais 2 para o Nottingham, uma bela opção de bilhete para bingo, tá? Over 1,5 mais 2 para o Nottingham Forest. Wolverhampton e Manchester United. Aqui eu vou dar um pouco de esquizofrênico. A cabeça um pouco esquizofrênica do João. Ah, esse cara é um cara sem palavra. Lembra daquilo que eu te falei de treinador novo? Que serve para você resetar padrões, a não ser que você se aprofunde muito no que é o treinador. Aqui estamos diante de um nome que vocês conhecem bem. Vitor Pereira é o novo treinador do Wolverhampton. Tá? Ele vem numa estreia vencendo por 3-0 o time do Leicester, tá? Ou do Matheus Cunha, inclusive. Só que ele tem na mão um time de padrão de over 1,5. Cara, não é que seja padrão over 1,5. O Wolves era um time que você tinha que dar o win no over 1,5 dele. Tá? Era um time de 100% de over 1,5, depois de 17 jogos de uma Premier League. Eu nunca tinha visto isso na história. Tenho 20 anos apostando, meus amigos. Eu nunca tinha visto isso. Um duelo de portugueses de escola ofensiva. Tá? Rubem Amorim e Vitor Pereira, choque de Portugal aí. Tá? Não aposto em Manchester United. Não aposto em Manchester United. Então, o over 1,5 aqui, eu usaria junto com um mais 3 do Wolves, tá? O mais 3 do Wolves, ó, para dar uma odd 1,38, principalmente porque o Manchester United tem um favoritismo de menos meio que não condiz. Tá? Você vai estar apostando um dos piores times do campeonato, o Wolves, que está lá embaixo, sim, mas vem de uma vitória, tá? E não é uma distância tão grande do Manchester United. Tá? O Manchester United está aqui, ó, 6-4-7. O Wolves perde muito, né? 3-3-11, sofre muito gols, mas se você não se sentir cômodo com esse mais 3, você usa. Eu até faço isso no Wheels da Gamblers. Eu faço ambos cartões nesse jogo, tá?
Eu faço ambos cartões com over 1,5, pensando muito nesse cenário de time na zona de rebaixamento, os times que precisam vencer. Tem uma característica de jogo aqui que eu acho legal para ambos cartões, beleza? Ou pode só usar o over 1,5 solto. Manchester United, João da Info, não aposta a favor, até que ele me prove o contrário. Liverpool e Leicester. Eu não sou o produtor de conteúdo. Eu não. Eu não. Vocês podem encontrar em muitos canais de informação. E vocês que encontrarem isso não significa que o canal é ruim. Mas eu não sou essa pessoa. Que vou olhar para uma odd 1,09 do Liverpool aqui e falar para vocês: ah, isso não tem valor. Porque uma odd baixa não significa que não tenha valor. Uma odd baixa muitas vezes tem valor, umas vezes uma odd 1,09 deveria ser 1,06. E isso já conjectura uma odd de valor, porque reflete na linha do jogo. Tá? Reflete no menos 2,5 de odd justa. Tá? E aqui o mercado está dando uma odd de handicap de 2,75. Tá? O Liverpool, se quiser, esmaga esse time do Leicester em todos os setores. Em cantos de HT, em finalização de HT, em não ceder finalização de HT, em entupir no HT de 2-3-0, em fazer um jogo de 5-0. Em todos os setores bate o algoritmo da goleada aqui, de um jogo over. Eu não me incomodo de botar um over 3,5 no bingo. Não me incomodo e vou botar. Porque se sai o gol do outro lado, então ainda que não seria nenhum absurdo, que o Liverpool dá uma belíssima esmagada no Leicester. Tá ok? Não tirarei o pé no freio de vocês, não. Passando ainda ao Boxing Day mais do dia 27, Brighton e Brentford. Aqui tem uma característica muito legal para falar para vocês. O Brentford, além de ser um dos times que eu mais prefiro como apostar, porque ele tem um padrão de over 1,5, e ele é um dos poucos times de futebol do mundo que ele se comporta da mesma maneira como visitante, como mandante. Não tem estádio ali. Não tem estádio ali. É padrão claro de ambos marcam, padrão claro de over 1,5. Tá? Não tem estádio. É o time que tem uma média de quase 4 gols em seus jogos. O Brentford está aqui, ó, 3,76, 94% de over 1,5, um número muito alto, e os seus 88% também do Brighton. Só que tem uma outra característica que eu quero te falar do Brentford que explica muito isso que eu falo sobre visitante, ele manter o padrão de ir para cima. Cara, em todos os jogos do Brentford, como visitante na Premier League, saíram 11 ou mais cantos. Por isso essa linha de over 10,5 cantos aqui. Esta linha se cumpriu em todos. Não estou falando para você apostar, não vou apostar, tá? Em todos os jogos do Brentford como visitante. Ó, cantos, always, visitantes, Brentford. 13,50 de média, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Claro, se você tem 100% de over 10,5, é óbvio que você vai ter 100% em todas as demais linhas que estão abaixo. E o time sofre, meu amigo, uma mamadeira de canto, tá? Essa média é pelo que ele sofre. É um time muito exposto. Então, para o Binguinho, adicionar um belo de um 7,5 canto com over 1,5 gol no jogo, tá? É uma odd bem legal. Tá? Bingo, 7,5 canto, ok? Com os gols no jogo, mais ou menos 1,5, tá aí, 1,34, ok? E o Brighton também é um time bastante ofensivo, um time que cumpre muitos over dentro de casa. Já o Arsenal contra o Ipswich, para pular um pouco do fumo, over 1,5 com cantos do Arsenal, tá? O Arsenal, o Ipswich, eu fui uma vez explorar eles contra o Tottenham, eles venceram o Tottenham, cara. Eles venceram o Tottenham, mas o over 1,5 bate, né?
se o Arsenal sofre gol ou não, over 1,5 bate. Aí você vai falar, não bateu contra o Everton. Cara, não tem nada a ver o Everton, não tem nada a ver o Ipswich. Tá? Fica tranquilinho aí, tá? Se você usar o over 1,5 do Arsenal com 4,5 cantos do Arsenal, aí ó, você tem odd para bilhete solto, você tem odd para uma unidade aqui, tá ok? E você foge do ML do Arsenal, que não é que não vai entrar, eu acho que até o over 2,5 desse jogo aqui entra e é bom. O Arsenal, eu também acho que eu nunca tinha visto isso, tá? Em futebol de alto nível. Ele tem, após 8 jogos em casa, uma média de Race 9. A linha do Arsenal é o Race 9. Que loucura, meus amigos. De linha. E o Against 2 explica muito sobre o quão eficiente defensivamente esse time do Arteta é. Né? Isso vocês sabem, que se juntar over finalização do Arsenal HT com under finalização do adversário, no longo prazo é muito bom. É uma ferramenta boa, é uma estrutura boa e é um time muito forte de canto. Não à toa que a tática do Arteta é explora bem o balanço do time, né? Principalmente o Odegaard, para jogar para as pontas, Martinelli e Saka, explorar o mano a mano deles para criar o canto. E você tem 9 cantos por jogo. E o Arsenal é um time que tem mais de 30%, um terço dos seus gols feitos de escanteio. Então, claro, exaustão no treinamento de escanteio. Cara, eu demorei muitos anos para ver isso, tá? O futebol desse gol de canto como 30%, como tal. Eu vou citar para vocês que em 2013 eu vi o Atlético de Madrid ser campeão da Liga quando me mudei para a Espanha. O primeiro campeonato que eu fiz a cobertura da La Liga foi a La Liga de 2013, que era a primeira do Neymar, do Barcelona de Tata Martino, de um Barcelona muito desencaixado, ele usava o Fábricas hora de falso 9, chegou a botar o Neymar ali, o Neymar às vezes revezava a titularidade com o Pedro. Foi um time muito ruim do Barcelona, muito decepcionante o primeiro ano do Neymar, muito pelo trabalho ruim do Tata Martino. Luiz Henrique corrige muito bem isso nos anos sucessivos. Tá? E o que eu ia falar para vocês, eu vi o Atlético de Madrid ser campeão do Campeonato Espanhol, com o Simeone, o primeiro título do Simeone de Campeonato Espanhol. Cara, você ganhar 38 jogos de Campeonato Espanhol, que é o que ele está fazendo agora, de primeira colocação, numa geração de Neymar e Messi, e Barcelona, e depois Real Madrid, cara, é muita loucura, velho. E ele tinha esse trabalho de escanteio do Godin, tinha um outro zagueiro alto, eu me esqueci o nome aqui, quem era? Meus amigos, o Simeone treinava colocando colchão de ar na pequena área. A pequena área era um colchão de ar. E ele ficava o dia inteiro treinando escanteio e os jogadores se atiravam no colchão de ar. Parece treinamento de guerra. Se atiravam. Era agressão à bola. Tá? Agressão à bola. O time ganha o campeonato espanhol com muita vitória de 1-0, com muito gol de canto, se defendendo muito bem, furando a bola e, por ironia do destino, perde a final da Champions League no mesmo ano com um gol de canto do Sérgio Ramos no último minuto da Champions League. Porque estava ganhando e leva para prorrogação, cara. Olha como que é o futebol, né? Como é bonito, cara. Como a história parece pré-escrita por Deus, né? É uma coisa muito louca isso, mano. E eu gosto muito de história de futebol. Eu sou muito marcado por isso. A minha produção de conteúdo é calcada muito em história. E aí acaba vindo essas coisas na minha cabeça e o Arsenal lembra muito isso. E passa a fazer algumas convicções desse novo velho futebol do escanteio, beleza? Do Arsenal. E muito dessa produção de cantos ser tão alta é induzir a produzir cantos, porque é o nosso recurso. O Arteta precisa de canto, tá? Ele precisa. Como que eu formo meu time para fazer canto? Cara, ele precisa de canto, porque ele faz muito gol de canto, tá ok? Então os números não são muita coincidência não. Por isso que puxar o canto com esse gol aqui faz sentido em bilhete pronto. Pedramo, eu prometi e promessa é dívida. 2 bingos para os senhores. O primeiro de odd clássica, o segundo de odd 10. A odd clássica que eu vou trazer para vocês é Chelsea over 1,5 com cantos do Chelsea, tá ok? A linha baixinha de 3,5 já deve dar uma odd boa.
cantos do Chelsea 3,5, dá uma odd 1,26, me serve para o bingo. Eu vou trazer para o jogo do Newcastle e Aston Villa o elemento do over 1,5 solto na pedra. Eu trarei no Nottingham Forest e Tottenham tranquilidade o over 1,5 mais 2, ok? Do Nottingham Forest, do melhor time. O over 1,5 mais 2, você precisa de um gol sempre, né? Mas esse gol vai sair. Wolverhampton e Manchester United. Eu trarei para os senhores o over 1,5 solto, me solta. Liverpool e Leicester. Eu trarei a insistência do over do Liverpool marcar em ambas as partes, como eu comentei ali com vocês, tá ok? Sem nenhum medo disso aqui, meus amigos. Liverpool para marcar em ambas as partes, está nos especiais. E eu vou, por fim, trabalhar com Arsenal e Ipswich. Em ambas marcam ou over 2,5. A pedrinha para vocês hoje vale 4,56. Ok? Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. Como eu prometi para vocês, vai ter uma odd 10 de pedra, tá? E ela já estava montada aqui. Eu vou resgatá-la e vou falar aqui para vocês e link na descrição também, tá? Ambos ou 2,5 do jogo do Chelsea. Ambos ou 2,5 no jogo do Bournemouth. Ambos ou 2,5 no jogo do Newcastle contra o Aston Villa. Ambos ou 2,5 no jogo do Wolverhampton e Manchester United. Over 3,5 no Liverpool. É 3,5. É 3,5. É. Ambos ou 2,5 no jogo do Brighton contra o Brentford. E over 2,75 no jogo do Arsenal e Ipswich. É uma odd 10 na pedra para vocês de Natal. Um presente de Natal para vocês. Beijos, muito obrigado. Fui.